A inovação tem sido causa e efeito do sucesso de muitas empresas, mas por trás da busca pela inovação e antes da chegada aos bons resultados, existe quase sempre um planejamento estratégico. No Conta Corrente Especial de hoje, a gente vai falar justamente sobre como funcionam as estratégias e por que às vezes elas não funcionam. Roberto Campos de Lima, sócio da consultoria Trigem, explica que o processo tem que ter a participação de todos os envolvidos no negócio, do presidente da empresa ao contínuo dos consumidores, a quem mora em volta da indústria. E o que os líderes têm que fazer para motivar a equipe e tocar o que foi planejado. Você vai ver agora na entrevista a Guto Abranches, que começa falando de eficiência no setor de saúde. Roberto, um prazer ter você com a gente no Conta Corrente Especial. Obrigado. Queria começar com uma pergunta simples, mas muito ampla, que é a seguinte: qual é o momento que a área de saúde está vivendo, tratando aí de convênios, tratando aí de hospitais, tratando do paciente? Muito bem. Guto, nesses últimos anos nós temos trabalhado muito com toda a cadeia de atores do segmento de saúde e nesses últimos 5 anos nós conseguimos observar um grande movimento de consolidação natural de um mercado em processo de maturação. O mercado de saúde no Brasil, sobretudo da saúde privada, tudo aquilo que é fora o atendimento de governo, ele é um mercado que vive neste momento essa transformação pela maturação, pelo fortalecimento dos competidores desse mercado, que estão buscando uma musculatura maior para competir a partir de maior escala, de uma qualidade melhor e de um foco maior na entrega ao paciente. Isso faz com que operadoras de saúde busquem a verticalização, fazendo aquisições de hospitais, fazendo aquisições de centros de diagnóstico. Isso faz com que operadoras de saúde ainda busquem a aquisição de outros operadores de menor porte, de menor musculatura, com posições estratégicas diferenciadas, com nichos estratégicos importantes. Este foi um movimento que ocorreu há pouquíssimo tempo, por exemplo, com a aquisição da Medial pela Amil. E este é um movimento natural e um movimento absolutamente importante para que os operadores sejam mais fortes no segmento e possam prestar serviços de maior qualidade, fazendo com que nessa relação com o agente regulador, que é a ANS, você tenha operadores do lado de cá, do lado prestador de serviço, com mais competência e com mais condições de entregar estas metas mais ousadas, cada vez mais ousadas, que a ANS coloca. Mas com o mercado mais concentrado também, não? Naturalmente com o mercado mais concentrado, Guto, mas esse é um movimento estratégico natural de qualquer mercado que entra em processo de maturação. Isso aconteceu, se pegarmos o exemplo, na indústria, isso aconteceu com a siderurgia, isso aconteceu com a mineração, isso acaba de acontecer mais uma vez no mercado automobilístico, no mercado de serviços bancários, e o segmento de saúde não poderia ser diferente. É um segmento de investimentos altíssimos, porque o custo da tecnologia é muito elevado. Infelizmente, a maior parte dos operadores não compreende o quanto a tecnologia, na verdade, está a serviço de serviços de maior qualidade, até mesmo na última linha de menor custo para o paciente, para o cliente final desse processo. É desse ponto que eu queria chegar, porque para muito cliente que eventualmente até precisaria de atendimento de alta qualidade, com recursos tecnológicos sofisticados, o sistema é inviável, não é acessível. O foco do sistema de saúde, que hoje é basicamente orientado ao prestador, ele precisa ser mais orientado ao paciente, ao resultado e ao valor gerado ao paciente. E com isso, o próprio modelo de remuneração vigente hoje no sistema, ele está em xeque. Ele está em xeque. O chamado fee for service, o pagamento pelo serviço prestado, ele no futuro deve dar mais espaço, na verdade, para um pagamento por desempenho. Ou seja, o que é mais importante? O paciente com saúde, o paciente obtendo o resultado. E isto, na ponta, nós acreditamos que gerará, sim, uma redução de custos em toda a cadeia. Existem hoje muitos custos escondidos na cadeia de saúde. Isso deve ser armadilhas. Sim, são custos escondidos por processos que se repetem, por exames que se repetem. Existe uma estimativa que em torno de 20% dos exames não são retirados nos centros de diagnóstico.
Isso, obviamente, é custo, e quem paga, em última análise, é o cliente final. Voltando ainda ao tema da saúde, a gente tem uma clara noção de que a demanda pelos serviços de saúde, ela só faz crescer. Isso não ajuda, não? Sem dúvida. Se você tomar como exemplo a rede hospitalar de alta complexidade na região metropolitana de São Paulo, hoje os grandes operadores, os grandes prestadores de serviços, os grandes hospitais estão em crescimento. Eles têm um montinho de areia e um saco de cimento na porta porque estão em expansão. O número de leitos de complexidade média e alta está em grande crescimento, e está em grande crescimento principalmente por uma pressão de demanda. Existe uma pressão de demanda importante por esse tipo de prestação de serviços. Isso não ajudaria, teoricamente ao menos, a se ter até um determinado nível de atendimento, de serviço prestado, na pior das hipóteses, até um determinado nível, a ser efetivado mais barato, a custar menos para o paciente? Sim, isso infelizmente não acontece hoje exatamente pela organização do modelo. O modelo hoje tem muitas sobreposições, o processo ele se repete muitas vezes, muitos exames não são retirados, como eu havia dito anteriormente, os pacientes vão e retornam ao mesmo médico muitas vezes. Não existe, na verdade, hoje um sistema que esteja completamente orientado para o cliente. E deveria? Deveria. Não é um modelo simples de se implementar, mas eu acredito que este é o futuro. Definitivamente este é o futuro. É bom salientar que o Roberto atua, presta consultoria para todos os níveis, né, na área de saúde, inclusive, né, Roberto? Não só os convênios, não só os hospitais, mas toda a cadeia, né? Sim, certamente. Nós temos operadores de saúde, seguradoras, planos de autogestão, hospitais, clínicas que são nossos clientes e, portanto, nós temos uma relação ampla com a cadeia de saúde hoje. Uhum. Eu queria aproveitar a sua experiência também para falar do ponto de vista da estratégia de uma maneira um pouco mais ampla. Eu sei que a Tregen está de posse de uma pesquisa sobre o tema. Vamos falar dela? Vamos. Pelo segundo ano consecutivo nós realizamos este estudo online, em que a nossa preocupação era como as organizações brasileiras estão lidando com a gestão de um modo geral e especialmente com a gestão das suas estratégias, com a execução das suas estratégias. E talvez o dado mais contundente desse estudo é aquele que indica, Guto, que as empresas têm uma preocupação muito grande com os seus planejamentos estratégicos. Os executivos, de um modo geral, dedicam tempo em formular as suas estratégias, pensam na sua visão de futuro de uma maneira brilhante, no entanto, não dedicam tempo, não dedicam energia, não constroem processos que sejam capazes de viabilizar a gestão. Acontece que estratégia é algo absolutamente dinâmico. O mundo em que nós vivemos é um mundo em absoluta transformação. Até ontem nós éramos o patinho feio da América Latina e hoje nós somos a moça mais bonita da escola. E com estas mudanças todas acontecendo, se este executivo não se orienta a simplesmente fazer com que essa estratégia saia do papel e não gere processos e não trabalhe as pessoas que vão executar essas estratégias, efetivamente elas não vão sair do papel. Este é um dado para nós preocupante, porque naturalmente as empresas tendem a se frustrar com a não implementação destes planos estratégicos. As pessoas tendem a criar resistências. E aí os executivos, mas também a base da organização, começam a dizer, por que vou participar de mais um planejamento estratégico se isso não vai sair do papel? E isso realmente é um dado preocupante que cria resistências nas organizações e fazem com que algumas delas simplesmente abandonem as práticas de planejamento estratégico. Vou tentar traduzir um pouquinho só essa observação sua. Como se a gente dissesse assim, pega muito bem dizer para todo mundo que temos um planejamento estratégico, estamos a fim de determinada coisa para a nossa companhia, mas na prática ninguém corre na bola. Muita inspiração e pouca transpiração. Definitivamente, o processo de planejamento, ele envolve menos pessoas, ele é mais simples, mais técnico, analítico, mas o processo de execução envolve toda a organização. Envolve a pessoa que está na porta recebendo o cliente, envolve quem entrega o produto, envolve o vendedor, envolve o presidente. E esse processo é, portanto, mais longo,
mais complexo e precisa de gestão. Ele precisa de um processo claro de governabilidade sobre a estratégia, senão definitivamente ela não sai do papel. Vamos tentar deixar mais claro ainda esse passo a passo aí, teórico pelo menos, para esse planejamento sair do papel. Então, a empresa chegou ao seu planejamento, decidiu o que quer fazer. Quem é o primeiro a tocar na bola depois do apito do juiz? O primeiro a tocar na bola é o líder. O papel do líder é fundamental para fazer com que toda a organização siga a cadência que ele quer dar à implementação da estratégia, à execução da estratégia. Ele tem que ser o presidente, ou tem que ser o CEO, ou pode até não ser? Olha, é fundamental que ele tenha uma posição de destaque. Muitas vezes não é o presidente, às vezes é um vice-presidente que tem uma posição de fato de destaque na organização, quando o CEO tem uma posição um pouco mais discreta. Mas em muitos dos nossos clientes em que essas práticas são de fato implementadas, o papel do presidente da empresa, o papel do presidente do conselho é absolutamente fundamental para garantir essa execução. Tá, ele deu o pontapé inicial, e aí? As pessoas precisam compreender o seu papel, claramente. Estratégia é alguma coisa... Estratégia é um tema árido. Estratégia, tecnicamente, é um tema muito árido para as pessoas que estão na base da organização. Então, eu preciso traduzir essa estratégia de uma forma tal que elas possam compreender, no mínimo detalhe, o que é importante para a organização e o que não é importante. Estratégia, em última análise, trata de gerenciar recurso que é escasso. Não existe recurso para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que se faz? Você efetivamente precisa trabalhar nas prioridades da organização. É preciso que essas pessoas sejam comunicadas da estratégia, mas mais que isso, é preciso que essas pessoas sejam envolvidas, compreendam o seu papel e sejam remuneradas, reconhecidas em torno da estratégia. Eu não posso ter programas de remuneração variável que fale dos trabalhos mais operacionais sem nenhuma conexão eventual com a estratégia e esperar que a estratégia seja implementada, porque as pessoas vão se motivar por aquele programa de reconhecimento. Eu queria pisar um pouco mais fundo dos números da sua pesquisa. Pelos dados que eu disponho, aparentemente apenas 37% das empresas têm um modelo de gestão desenvolvido, pelo menos em parte. Exatamente. O que já nos traz alguma suspeita de que essas estratégias correm o risco de não serem implementadas. Porque este dado, ele quer dizer simplesmente o seguinte: essa empresa planejou, essa empresa sabe onde quer chegar, mas o seu processo de implementação, o seu processo de acompanhamento da estratégia não é robusto o bastante para fazer com que essa estratégia seja implementada, para fazer com que haja governabilidade. Quem são os responsáveis? Em última análise, quem é o dono do chapéu deste objetivo ou daquele projeto? E que, portanto, vai fazer com que ele aconteça, com que ele saia do papel. Os nossos líderes sabem fazer? Os nossos líderes sabem que é importante. Uma boa parte deles sinalizam que querem fazer, mas muitos deles param no esforço inicial. Um outro dado importante dessa pesquisa diz que as empresas implementam modelos de gestão, implementam práticas de execução da estratégia, que são as melhores práticas disponíveis no mercado. Algumas delas gastam um bom dinheiro com empresas de consultoria ou com empresas de educação, preparando o seu público e implementando projetos dessa natureza. No entanto, quando os projetos terminam, quando os projetos são concluídos, os executivos deixam de dar importância a isso e isso vai morrendo. Ou seja, tem muito do poder de comunicar essa decisão. E como é que deve se dar essa comunicação? E, inclusive, ela deve se dar, evidentemente, dentro da corporação, dentro da organização, mas para fora dela também? Sim. Comunicar a estratégia, Guto, primeiro, se olharmos internamente, é um processo amplo em que eu não posso simplesmente entrar com uma campanha de divulgação da estratégia para os colaboradores. Eu tenho que fazer com que a estratégia chegue até o colaborador, seja plenamente compreendida, mas também preciso fazer com que exista um canal claro de feedback, de retorno daquilo que a base sente acerca do cliente. Se voltarmos mais uma vez para o hospital, é o enfermeiro que está todo dia ao lado do paciente, que sente a temperatura do paciente. Em qualquer organização eu preciso de pessoas que sejam as antenas da organização e que sintam a temperatura do mercado, da máquina que produz, para que isso seja informação rica para o decisor, para que ele consiga a partir disso fazer escolhas, que em última análise é o papel dele. Eu ia lhe perguntar exatamente se, por exemplo, o colaborador, o enfermeiro que você mencionou, chega dizendo o seguinte: olha, a gente está indo exatamente pelo caminho errado, ou pelo menos uma correção de rumo a gente precisa aplicar. Isso faz parte do processo ou vai
de encontro a estratégia já estabelecida? Isso faz parte do processo, e as organizações mais maduras hoje na execução das suas estratégias, elas trabalham muito com este feedback. A liderança precisa compreender que ela não executa sozinha a estratégia. Existe todo um sistema organizacional trabalhando para a implementação dessa estratégia. E é este sistema e são essas pessoas que estão na ponta do processo que de fato têm maiores informações mais detalhadas, informações mais frescas para o processo decisório. É preciso fazer com que este canal se estabeleça. Primeiro internamente e depois fazer com que este canal também rompa as fronteiras da organização. Porque cada vez mais o cliente é parte da estratégia da organização. A comunidade ao lado da organização, ao lado da fábrica, ao lado do escritório, ela é parte da estratégia. E eu preciso fazer com que este canal esteja aberto para evitar que depois eu sofra resistências dessas partes interessadas em relação à minha estratégia. Ou seja, captar também aquilo que vem como retorno e criar um ambiente permeável a essa sensibilização. E se utilizar dessa informação no processo decisório. Não ignorar, não fazer de conta que estes públicos, que essas partes interessadas, simplesmente não existem. Ou seja, os líderes que fazem cada etapa, que devem participar de cada etapa desse processo, precisam estar preparados. Já estariam, não digo aquele que é o último ou o primeiro a tomar decisões, é aquele que vai trazer a definição do planejamento estratégico, mas os líderes intermediários que têm que cativar suas equipes, que tem que mobilizar pessoal, que tem que criar um ambiente de envolvimento para o colaborador. Infelizmente, a liderança intermediária ela ainda não está completamente preparada para esse processo. Existe um certo efeito tampão entre o que a alta liderança da organização diz e o que efetivamente chega na base da pirâmide, que efetivamente chega na base da organização e que executam a estratégia no dia a dia. E esse efeito acontece por vezes por medo de perder o poder, informação, afinal de contas, é poder, mas também acontece por simples falta de compreensão do processo. As organizações, infelizmente, são muito departamentalizadas e a estratégia não é departamental, a estratégia é algo transversal, que rompe as fronteiras dos departamentos e rompe, portanto, os silos de poder, que a gerência média, de um modo geral, tende a se abraçar muito fortemente. Ou seja, é aquele líder que está prestes a deixar de ser líder. Ah, sem dúvida. Dias contados. Porque a posição, não necessariamente para esse líder, a posição hierárquica vai definir, afinal de contas, quem é que se torna uma referência nesse ambiente de trabalho. É isso que separa os líderes dos chefes. Os líderes são aqueles que pensam muito além da relação hierárquica que eles estabelecem com seus colaboradores. Os líderes são aqueles que, de fato, são capazes de movimentar essas pessoas em direção à execução da estratégia. As pessoas, obviamente, se movimentam em direção àquilo que é claro para elas, que faz sentido para elas e que elas estão envolvidas. As empresas para as quais vocês prestam consultorias, que têm o interesse de ver o seu plano estratégico implementado e percebem que não conseguem fazer a reunião com seus executivos para que eles tomem pé da situação, elas trazem que tipo de angústia no sentido de resolver esse problema para vocês? Por onde elas querem atacar o problema? Olha, o principal fator em discussão é o fator humano. Qualquer técnica que nós possamos discutir aqui acerca de planejamento estratégico, ou de gestão estratégica, ou da gestão do portfólio de ações, de projetos da organização, ela é puramente uma técnica sem alma se eu não conseguir trabalhar com as pessoas. Tipicamente, quando nós somos procurados, a direção dessas empresas nos procuram porque elas querem fazer com que as pessoas compreendam a estratégia, vivenciem a estratégia e se envolvam. Então, o fator primordial nesse processo, Guto, é gente. Agora, nem todo mundo compra a briga, nem todo mundo veste a camisa, né? Não, infelizmente não. Isso faz com que algumas empresas, como eu disse anteriormente, subutilizem algumas das melhores práticas, porque elas passam a ser mais uma peça publicitária no sentido de dizer que nós temos esta ou aquela prática metodológica, que é o que está na moda, que é o que o último guru de gestão nos disse, mas na hora de levar à plenitude a sua implementação, elas não levam. E aí é fundamental o quê? Por exemplo, para cativar este colaborador? É de se imaginar que a remuneração adequada seja em si mesma praticamente irresistível. Mas há outros elementos? Olha, eu penso que o elemento
comunicação e envolvimento, remuneração e clareza do papel deste colaborador, a combinação desses três elementos é muito poderosa para a execução de qualquer estratégia. A pessoa compreende o que faz, a pessoa tem total ciência do que acontece com o que ela faz e do seu impacto na estratégia, e a pessoa é reconhecida por isso. Se este colaborador tem a compreensão clara e é envolvido, ele seguramente chegará lá no dia seguinte, às 8 da manhã, para executar a estratégia. Porque todos os mecanismos disponíveis foram colocados para que ele possa fazer isso. Vocês estão mais para otimistas no ponto de vista de ver essa realidade mudar, de ver as empresas executando suas estratégias? Eu estou bastante otimista. Eu penso que cada vez mais as organizações têm buscado estas melhores práticas, cada vez mais elas têm se conscientizado de que elas precisam melhorar na implementação dessas práticas, mas também a própria base das organizações tem pressionado muito neste sentido. A própria base da organização tem pressionado a liderança por maior clareza na estratégia. Nós temos um caso muito curioso de uma empresa que estava sempre entre uma das melhores para se trabalhar e que um dos pontos que aparecia na pesquisa era: nós não temos clareza do horizonte, da visão de futuro. E aí, quando ela implementou a estratégia, o nome que ela deu foi Projeto Horizonte. Ela deu a resposta ao que esta base da organização pedia. É lógico que a gente está falando aqui de uma das empresas com ótimas práticas de gestão, mas esse movimento é absolutamente irreversível. Uhum. E, ao mesmo tempo, qual é o risco de a empresa perder o bonde? O risco é muito grande. O risco é muito grande. Se nós olharmos primeiramente para o ambiente de negócios, com este ambiente se transformando na velocidade em que se transforma, é gigantesco. Ou seja, o executivo precisa efetivamente gerenciar a sua estratégia, gerenciar essa implementação, para evitar que ele perca o bonde. Se olharmos mais uma vez para o momento em que o Brasil passa, nós vamos olhar para executivos nesse momento, que até ontem se preocupavam em o que fazer para conter custo, porque a crise estava aí. Agora nós temos executivos preocupados em executar a estratégia com 3, 4 novos potenciais competidores chegando ao mercado, porque olham para o Brasil com um olhar otimista. Roberto, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado também a você que está sempre com a gente. Até a próxima edição do Conta Com Especial, se Deus quiser. Até lá.